Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos assuntos do livro. Na semana passada a gente deu uma paradinha, né, para poder estudar e conhecer um pouco sobre o nosso folclore, né, o folclore brasileiro. E hoje nós vamos dar continuidade no livro. Espero que vocês tenham gostado da aula passada, né, das lendas e tudo mais. E hoje nós vamos continuar com as grandes navegações. No assunto do sétimo ano de hoje, nós vamos falar sobre os espanhóis e os ingleses na América. Então, inicialmente iremos falar sobre as navegações espanholas. A Espanha foi o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações. A primeira viagem marítima financiada pelo país ocorreu em 1492 com Cristóvão Colombo, que 77 anos depois, né, que os portugueses iniciaram as suas viagens pelo mar, né, os portugueses que iniciaram, né, invadindo Ceuta em 1415, ou seja, após somente 77 anos depois que os portugueses se lançaram, né, as grandes navegações, é que os espanhóis começaram. Isso porque, se vocês observarem nesse mapa que está aí na tela, até o ano de 1492, a Espanha estava tentando conquistar este paizinho que está em verde, né, que é Granada. Somente quando eles conseguem conquistar e expulsar os muçulmanos, né, dessa região de Granada, e eles anexam isso ao território da Espanha, é que eles iniciam as suas navegações. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por um outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, que é esse rapazinho que está aí na foto, ele pretendia chegar às Índias navegando na direção oeste. Então, em 1492, ele saiu com as caravelas Santa Maria, Pinta e Ninha e partiu rumo ao Oriente, navegando então pelo Oceano Atlântico. Se vocês olharem direitinho, né, as pessoas antigamente tinham um costume de ter medo, né, dos mares, né, principalmente sem saber como é que ainda era o planeta Terra. Muitos acreditavam que a Terra era plana, que nem este livro, e que se eles navegassem até a borda, eles iriam acabar caindo. Cristóvão Colombo, ele defendia a ideia de que a Terra era redonda, que nem o globo que nós temos aqui. Então, por defender essas teses e acreditar que a Terra era redonda, ele chegou a ser quase preso e ser muito perseguido pela igreja, que achava que aquilo ali era loucura da cabeça dele e que conspirava com outros pensadores da época que queriam acabar com o poderio da igreja. O que aconteceu? Enquanto que os portugueses saíram daqui, aonde permanece a Espanha, e queriam contornar a África para chegar à Índia, ele disse que não, que pela terra, pelo fato da terra ser redonda, eles conseguiriam sair da Espanha, que fica aqui, e navegando em direção ao oeste até o outro lado do mundo, iriam alcançar as Índias. Só que ele não sabia que no meio do caminho existia essa porção de terra que hoje a gente conhece, que é a América do Norte e a América Central. Então, quando Cristóvão Colombo sai da Espanha em direção ao oeste, ele acaba chegando na América, que hoje a gente conhece como América Central. Ele chegou então em 12 de outubro de 1492, nas ilhas da América Central, sem saber que tinha atingido um novo continente. Então foi por isso que ele achou que havia chegado nas Índias e ali chamou, né, o povo de índios. Mas foi somente depois, né, mais tarde, que o navegador Américo Vespúcio, né, identificou que aquelas terras ali eram continentes novos, que não tinham sido descobertos até então, e reconheceu aquilo ali como sendo terras europeias, né, terras da Espanha. Em contato com os índios da América, esses índios, né, a gente já estudou sobre eles,
que eram os maias, os incas e os astecas, né? Os espanhóis começaram então um processo de exploração desse povo, né? Lembrando que em alguns momentos foi de forma amigável e de outros foi de conquista mesmo e de massacre, como a imagem está mostrando aí. E eles estavam interessados principalmente porque eles começaram a descobrir que existia muitas concentrações de ouro nas terras espanholas, nas terras americanas que eles estavam descobrindo. Então, além de retirar as riquezas dos indígenas americanos, né, ou seja, dos indígenas que aqui existiam, os espanhóis também acabaram destruindo com a maioria de suas culturas, né, como foi em algumas dessas civilizações que acabaram se extinguindo. Vale lembrar que os espanhóis também conquistaram boa parte da América do Sul. E isso se deu graças ao Tratado de Tordesilhas. Bom, pouco tempo depois, em que Cristóvão Colombo ele volta, né, para a Espanha, o Papa ele expediu em maio de 1493 uma bula, né, uma regra chamada Bula Intercoetera, que reconhecia, né, ao reino de Castela, né, que era como se chamava antigamente a Espanha, o domínio sobre todas as terras que se encontrassem a oeste de um meridiano localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. Que danada é isso, professor? Eu explico. Nessa imagem que vocês estão vendo, existe essa linha, né, essa linha verde, espero que vocês estejam conseguindo identificar, que é um meridiano, é uma linha imaginária, né, que eles criaram para poder mapear cartograficamente o planeta Terra, né? Então vocês estudam isso em geografia, né, muito essa questão de latitude, longitude e essas linhas imaginárias. Então o Papa disse o quê? Que tudo que estivesse a oeste dessa linha pertenceria ao reino de Castela, ao reino da Espanha, né? Sendo que isso incluiria até mesmo as terras que foram descobertas em 1500 por Portugal, né? Que seria o Brasil. Como vocês podem observar, tudo que estaria a oeste seria da Espanha. Então Portugal, lógico que ela não aceitou isso e, se sentindo prejudicada, ele exigiu com o Papa uma negociação direta. E o resultado foi, então, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, e em que os reinos ibéricos, né, dividiram o mundo, ou seja, Espanha e Portugal dividiram o mundo, né, essas terras novas, somente entre eles, o que acabou gerando revolta também entre outras potências, como a gente vai ver mais adiante. Segundo esse tratado, né, vocês vão observar aí que já mudou no mapa, né, as terras e mares que foram encontrados ou que ainda seriam encontrados, né, desde que não pertencesse a nenhum outro rei, né, nem a um outro reino, seria dividido entre Portugal e Espanha. Esse meridiano ele passa a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, foi tomado como uma linha divisória. E as terras localizadas a leste, ou seja, essas terras mais marronzinhas, como vocês podem ver no mapa, pertenceriam a Portugal, e tudo que estivesse depois desta linha seria pertencente à Espanha. Então, até 1494, as terras, o país Brasil, que ainda não existia, né, era apenas essa partezinha de terra, como vocês estão vendo aí no mapa. Todas as outras terras pertenciam à Espanha. E, logicamente, essas navegações iriam modificar o estilo de vida com que as pessoas estavam vivendo naquela época, né? Essas grandes navegações trouxeram grandes consequências, né? Não só para o estilo de vida europeu, mas também para os povos que já existiam aqui no território que hoje a gente conhece como Brasil. Vamos ver um pouco dessas consequências.
Com as grandes navegações, novos continentes passaram a ser conhecidos pelos europeus, assim como o próprio Oceano Atlântico, que até então era desconhecido, que teve aos poucos os seus segredos desbravados. Né? Como vocês observam aí, esse mapa ele é de 1731. Então a gente vê que ainda não existe, né, os continentes da Antártida, né? Também não tem nada demarcado direito como seria nem o Polo Norte e nem o Polo Sul. Né? Ainda seriam terras a serem descobertas. O poder dos reis, associado à burguesia que financiava as navegações, tornou-se ainda mais forte. Né? Vale lembrar que, durante esse período das navegações, né, os reinos estavam passando pelo sistema do absolutismo, onde eles estavam concentrando, né, os poderes nas mãos dos reis. Então, as riquezas que eram obtidas com a exploração dessas novas terras foram sendo usadas na organização de exércitos desses países que estavam se formando, desses estados que estavam se ficando absolutos, né, para então subjugar os nobres e os nobres que ainda não tinham aceitado essa centralização do poder. E também foram empregadas na montagem de um sistema administrativo que garantia que os reis, né, que os monarcas, tivessem amplos poderes de administração dos seus estados modernos. Então a gente vê que também que a burguesia, né, por conta da centralização desse poder, começou também a enriquecer. Né? A burguesia, com a expansão do comércio, né, para as outras partes do mundo, começou a crescer cada vez mais, principalmente, né, por conta dos produtos que eles buscavam. Né? A gente tem que lembrar que a burguesia é aquela camada da sociedade que representava os comerciantes, os feirantes, os artesãos e etc. Então é justamente essa burguesia que começa a enriquecer cada vez mais com as navegações e começam cada vez mais a financiar outras navegações. Então, com as navegações oceânicas, ocorreram diversas mudanças na Europa. E delas nós podemos destacar os seguintes pontos, como vocês vão observar. Primeiro, houve o deslocamento do eixo da atividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Né? Antes, a concentração dessas atividades comerciais ficava muito centralizada no mar, né? na parte do Mar Morto e do Mediterrâneo. E por conta dessas navegações, esse eixo, né, de navegações se deslocou para esse Oceano Atlântico. Houve a popularização do consumo de especiarias, como a pimenta, a noz moscada, o cominho, o colorau, entre outras especiarias que vocês conhecerem. E isso acabou gerando a mudança de hábitos alimentares com a inclusão de outros produtos, como por exemplo a batata, o milho, a mandioca, o tomate e o cacau, que eram levados da América para o continente europeu. Então eles saíam aqui desses continentes que eles estavam descobrindo, né? O milho, que era uma grande produção dos povos pré-colombianos, né? Dos povos maias, incas e astecas, que valorizavam muito a produção do milho, e os nossos indígenas aqui no Brasil, que sempre teve esse costume de plantar a mandioca, começou a levar esses produtos também para a Europa. Outra mudança, né, foi a concepção do mundo, né? Ou seja, eles pararam de acreditar que a Terra era plana, pararam de acreditar que existiam sereias e que existiam monstros marinhos e outras coisas, né? E passaram também a acreditar que existiria outros oceanos. Isso acabou também ampliando o conhecimento que eles tinham sobre a astronomia, né? Porque eles começaram a descobrir outras constelações que existem, como por exemplo as constelações do hemisfério sul,
E isso acabou abrindo caminho para a teoria heliocêntrica, ou seja, a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Né? Vale dizer que antigamente eles acreditavam, né, que a Terra era parada no centro e o Sol era quem girava ao redor dela. Então é quando, a partir desse descobrimento da astronomia, é que eles começam a fazer as teorias de que dizem que a Terra gira em torno do Sol e gira em torno de seu próprio eixo. Também houve o que? A propagação da cultura europeia para outros continentes, como também o cristianismo, né? Que quando os europeus chegaram aqui, eles tentaram catequizar e transformar os índios em cristãos, né? Por conta, né, principalmente das reformas protestantes e da contra-reforma que estava acontecendo na Europa. Houve o povoamento e a exploração das terras encontradas, né, que nem a gente falou, né, que começou-se a explorar, a extrair a madeira do pau-brasil para se produzir tinta, começou-se a procurar ouro e outros minérios preciosos nas nossas terras. Também houve a grande concentração de metais preciosos na Europa Ocidental, porque todos os metais, ouro, prata, cobre, tudo que era encontrado aqui era levado para a Europa. E a parte mais triste foi a submissão das populações dos novos continentes, né? A escravização dos índios para os trabalhos compulsórios. Mas, como eu mesmo falei já no início dessa aula, quando foi feito o Tratado de Tordesilhas e também até um pouco antes a Bula Intercoetera, alguns países grandes não ficaram satisfeitos, né, que essas terras pertencessem apenas à Espanha e Portugal. Isso porque, por conta dessa descoberta de ouro, né, levantou muito o interesse de outras potências, como por exemplo a Inglaterra, de querer também ter as suas colônias, também ter as suas novas terras para explorarem. Então vamos ver agora um pouco sobre esses outros povos que também fizeram parte das navegações. Os outros navegadores, sem ter como competir no primeiro momento com os países ibéricos nas rotas meridionais que contornavam a África e a América, os navegadores dos demais países, ao longo do século XVI, buscaram caminhos para o Oriente pelo hemisfério norte. E esses países foram a Inglaterra, a França e a Holanda. Quando eles falam, se a gente for observar aqui no globo, que está aqui em cima da mesa, quando a gente fala que esses países buscaram outros caminhos pelo hemisfério norte, isso quer dizer que países como a Inglaterra, a França e a Holanda, que se localizavam nessa parte da Europa, ao invés de tentarem contornar a rota da África, que era dominada por Portugal, ao invés de tentarem ir pelo oeste, que já era dominado pela Espanha, eles tentaram então ir para o hemisfério norte. Eles tentaram ir de cima para baixo, arrodeando o globo, né? E foi dessa forma que os ingleses e os franceses acabaram descobrindo essas terras que hoje, né, formam os Estados Unidos e o Canadá. Porque quanto mais eles iriam subindo, mais iria ficando frio, eles iriam encontrando o obstáculo do gelo e perceberam que isso não era possível, né, de acontecer indo pelo hemisfério norte. Então eles acabaram colonizando essa região da América do Norte. Bom, inicialmente nós temos a França, né, que a França organizou as suas primeiras expedições marítimas no século XVI, né, com a intenção de atingir a América. E muitas dessas expedições realizavam ataques e saques sobre as possessões portuguesas e espanholas, ou seja, à medida que eles iriam navegando, eles também iriam saqueando as terras
já haviam sido descobertas por Portugal e Espanha, e também até mesmo iam saqueando os navios. Então, é a partir desse período que começa a ter o aumento da pirataria, que começa a surgir os piratas. E não confundam, tá? Não é esses DVD pirata que você andam comprando por aí pela feira, não. Eram aqueles piratas que a gente vê em filme, navegando com as bandeiras que saqueavam para os outros reis que não tinham essas colônias. E por que vocês podem pensar, mas por que esses países também demoraram tanto? Né? Isso aconteceu porque, inicialmente, a França e a Inglaterra estavam sofrendo através da Guerra dos 100 Anos. Né? Então, só quando terminou a Guerra dos 100 Anos é que eles começaram a se recuperar economicamente para poder seguir viagem, né, nessas navegações. E a Inglaterra, assim que terminou a Guerra dos 100 Anos, ainda enfrentou a Guerra das Duas Rosas. Né? Isso fez com que eles se atrasassem para sair nas grandes navegações. Então, entre os anos de 1534 e 1535, Jacques Carrier, que é esse rapazinho aí da foto, ocupou o território da foz do rio São Lourenço, que fica localizado na América do Norte, aonde ele criou a colônia da Nova França. Em 1608, né, foi então criado a Companhia Comercial da Nova França, que era organizada e patrocinava várias expedições francesas, e com isso Samuel Champlain começou a explorar outras terras do Canadá, fundando então a cidade de Quebec. Né? E vale lembrar que essa colônia da Nova França, devido a ficar em regiões muito frias, ela não acabou indo para frente. Em 1642, os franceses ampliaram o seu campo de dominação, fundando então Montreal e ocupando também a região dos Grandes Lagos em 1673. A partir daí, eles atingiram a foz do Mississippi, de onde seguiram até chegar a uma vasta região que hoje forma os Estados Unidos e que localiza-se o estado da Louisiana. Então, no mapa que eu trouxe para vocês, toda essa região azul, né, que está destacada em azul, é a região que foi dominada e colonizada pelos franceses. Quando a gente começa então a falar sobre os ingleses, né, as primeiras expedições foi iniciada no final do século XV e todas elas acabaram fracassando. E somente no ano de 1607, né, quase mais de 100 anos depois, né, que os portugueses e os espanhóis já haviam iniciado as suas navegações, é que os ingleses vieram a começar, é que todos esses fracassos foram superados graças a uma empresa privada, né, a London Company, que fundou a colônia da Virgínia, que ficava então no litoral do Atlântico, aqui nos Estados Unidos. Nessa mesma época, outra empresa privada, a Plymouth Company, iniciou a ocupação que ficou conhecida como a Nova Inglaterra. A partir daí, o processo de colonização inglesa se fortaleceu e se formou as 13 colônias inglesas que deram então origem aos Estados Unidos, né? As 13 colônias é essa faixazinha vermelha que vocês estão observando aí no mapa. Ou seja, enquanto que os franceses chegaram a dominar essa parte azul, os ingleses dominaram essa parte vermelha, e que posteriormente, né, eles acabaram expandindo e conquistando novas terras até formarem o que hoje a gente conhece como Canadá e o que a gente conhece como Estados Unidos. Já em 1581, a Holanda, que até então ela era dominada pela Espanha, ela conseguiu proclamar a sua independência. Então, só depois de que ela se tornou independente da Espanha, é que a Holanda iniciou as suas navegações. E isso começou em 1602,
com o surgimento da Companhia de Comércios das Índias Orientais, aonde eles iriam então, através desse comércio, essa companhia de comércio, né, monopolizar alguns produtos em algumas regiões do Oriente, e em 1621 surgiu a Companhia do Comércio das Índias Ocidentais, né, então eles iriam passar a manipular os produtos que eram provenientes do Ocidente, para resistir então assim às imposições espanholas, né? Então esses comércios surgiram através disso, e a partir daí os holandeses iniciaram de fato o seu processo de expansão marítima. No Oriente Médio, os holandeses atingiram a porção do Império Luso-Espanhol, né? Isso falando que no período de 1555 os holandeses acabaram chegando e ocupando, né, algumas partes do... Aliás, desculpa minha gente, confundi. Em 1555 os franceses tentaram ocupar algumas partes aqui do Brasil, só que eles foram expulsos, né, pelos portugueses e não conseguiram. Já nos anos de 1630 e 1654, os holandeses conseguiram ocupar algumas regiões aqui do Brasil, que eram as regiões da Bahia e Pernambuco, né, e eles tomaram posse, né, então, da produção do açúcar e dos lucros que o tráfico de escravos estava gerando. Em 1654, depois da Batalha dos Guararapes, os holandeses foram obrigados a deixar o território brasileiro e foram se instalar na Guiana, nas ilhas de Curaçao, nas Antilhas, aonde eles desenvolveram nessas ilhas, né, uma produção açucareira que entrou em concorrência, né, o produto do açúcar holandês entrou em concorrência com o açúcar brasileiro, né, e foi a partir daí que começou-se a gerar um pouco, né, essa questão da crise do açúcar aqui no Brasil. Mas isso a gente ainda vai estudar mais para frente. Na América do Norte, os holandeses atingiram o Vale do Hudson, né, que é onde foi criada a colônia da Nova Amsterdã, que depois de um tempo, né, essa Nova Amsterdã iria ser dominada pelos ingleses e iria se tornar a cidade que hoje a gente conhece como a cidade de Nova York. Bom, essa é a aula de hoje, né? Eu trouxe um pouco sobre essas navegações. Nas próximas aulas a gente vai ver como foi essa colonização, né, dos espanhóis aqui na América do Norte. Vamos ver como foi que se formou, né, os Estados Unidos, né, as guerras, tudo que teve com os indígenas para que se formassem o que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Então a gente já está começando a estudar sobre a parte das colonizações, né? Então hoje a gente encerra as grandes navegações e nas próximas aulas a gente vai iniciar esse outro assunto. E para não terminar assim, eu trouxe para vocês a dica de filme de hoje. E a dica de filme, por mais louco que possa parecer, eu trouxe 2 filmes para vocês. O primeiro é o filme Pocahontas, da Disney. Sim, esse filme da Disney ele é dirigido por Eric Goldberg e Michael Gabriel, lançado em 1995. Né, fala sobre os contatos dos índios norte-americanos com os ingleses. Né? Logicamente que tem uma certa romantização, né, que nem tudo ali foi exatamente como realmente aconteceu. Mas se vocês quiserem se divertir, né, assistindo um filme um pouquinho diferente, fica a dica de Pocahontas como um filme que fala sobre essa questão das navegações inglesas. E se você é aquele que gosta de um filme um pouco mais de ação, um pouco mais baseado em fatos reais, eu deixo indicado o filme O Motim, dirigido por Kenton Mehta, de 2005. Ele é um filme baseado em fatos reais e ele fala sobre a ação da Companhia das Índias Orientais na Índia, né, que fala sobre as revoltas que teve na Índia até a Índia conseguir a sua independência, né, expulsar a Companhia Britânica das Índias Orientais
e conseguir a sua liberdade. Uma dicasinha de filme que eu dou, ele é classificação de 14 anos, esse filme Motim. Então, se vocês forem assistir, procurem assistir uma versão que tenha legendas, porque é um filme muito musical e as músicas do filme que eles cantam e dançam no filme ajudam vocês a compreenderem a história. Então, por hoje é só. Eu agradeço muito e até a próxima aula.